O dia em que o diabo invadiu uma igreja e o terror oculto foi exposto. Revelações assombrosas. Em uma pequena cidade nas periferias de São Paulo, o sol se punha, tingindo o céu de laranja e vermelho. Mas o que parecia um dia comum, logo se tornaria o começo do fim. João, um mecânico simples que lutava para sustentar sua família, mal sabia que a paz da comunidade estava prestes a ser desmantelada. Algumas semanas antes, um vizinho desaparecera sem explicação, e agora, como uma sombra crescente, o medo se alastrava por cada esquina. Sussurros e olhares desconfiados ocupavam o lugar das conversas amigáveis. As palavras sobre lendas e demônios começaram a ecoar nos cantos da igreja, onde o padre Miguel, uma figura de respeito, celebrava missas dominicais. Noite após noite, estranhos símbolos surgiam nas paredes da paróquia, uma prova clara de que algo maligno se escondia sob o manto da fé. João, sempre pragmático, tentava ignorar as histórias, mas a inquietação pulsava em seu peito. O demônio pode se vestir de santo, dissera um amigo, e a frase o atormentava. Certa madrugada, ao trânsito exaustivo de seu trabalho, ele sentiu um frio na espinha ao ouvir sussurros ao redor. O medo materializava-se em figuras borrosas, como se cada esquina ocultasse uma ameaça. Ao chegar em casa, encontrou Maria sentada em frente à televisão, com os olhos fixos nas imagens da missa. O padre Miguel estava na tela, mas havia algo perverso em seu olhar, uma sombra que não deveria estar ali. A tensão se acumulava e um arrepio percorreu o corpo de João. O que estava acontecendo? Poderia aquele homem, que sempre fora um farol de esperança, ser na verdade um lobo disfarçado? As semanas seguintes trouxeram mais desaparecimentos. Os vizinhos, antes unidos, agora se fragmentavam em discussões acaloradas sobre o que poderia estar acontecendo. Uns defendiam o padre, outros acreditavam em um possível maligno à solta. As lendas sobre o matador de almas voltaram à tona, trazendo à tona um lado sombrio que a comunidade preferia esquecer. E enquanto o pânico crescia, João sentia-se cada vez mais observado, como se olhos à espreita o seguissem enquanto andava pelas ruas. Naquela noite fatídica, ao sair para comprar pão, João sentiu que o mundo exterior já não era seguro. As ruas estavam desertas e o silêncio era ensurdecedor. Então, um grito ecoou pela noite. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção ao som aterrador, encontrando um grupo de vizinhos pálidos de medo. Eles apontavam para a igreja, onde luzes pulsantes se misturavam às sombras. O que ele viu fez seu coração parar. O padre Miguel, cercado por símbolos macabros, realizava um ritual obscuro que desafiava a sanidade. Ele sabia que precisava enfrentar aquilo. O mal não afetava só ele. Sua família estava em perigo, e a confiança que uma vez tiveram na igreja agora vacilava como uma chama prestes a se apagar. Um frio cortante lenou o ar, e nesse instante tudo ficou claro. O verdadeiro demônio não estava nas ruas, mas se escondia atrás da santidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João sentia que a luta era não apenas por sua vida, mas pela salvação de todos. Com a adrenalina bombando, ele seguiu para a igreja em busca de respostas. O que mais o aguardava naquela noite terrível? E mais importante, conseguiria salvar sua família antes que o terror os consumisse de vez? O vento uivava, como um lamento do inferno, enquanto João se aproximava da igreja.
As luzes pulsantes lançavam sombras que dançavam nas paredes, criando figuras grotescas que pareciam rir dele. A cada passo, sentia seu coração disparar. Ele sabia que, ao entrar ali, não havia como voltar atrás. A porta estava entreaberta, rangendo como se estivesse protestando contra a entrada de quem tinha boas intenções. João empurrou-a e um cheiro de cera derretida e incenso queimado invadiu suas narinas. O santuário estava cheio, mas as pessoas não pareciam humanas. Seus rostos eram pálidos, olhos arregalados, fixos no altar onde o padre Miguel se erguia, cercado por velas apagadas e símbolos que se contorciam sob a luz trêmula. Venha, meus filhos! A voz do padre reverberava como um chamado hipnótico. Os membros da congregação, em uma massa hipnotizada, começaram a murmurar em uníssono, suas vozes se entrelaçando em um cântico profundo e sombrio. Era um misto de devoção e terror. João tentou gritar, mas sua voz parecia presa na garganta, sufocada pelo próprio medo. Com uma coragem que não sabia que possuía, ele foi adiante, seus passos ecoando no silêncio intenso da sala. O padre virou-se lentamente, os olhos agora brilhando com uma ferocidade que o fez recuar. João, você veio se juntar a nós. Os perdidos estão à sua espera. Aquelas palavras carregadas de promessas sombrias o congelaram. Ele olhou em volta e viu mais de perto os rostos de seus vizinhos. Eles estavam completamente alheios ao perigo. A esperança murchara, deixando apenas a desesperança à vista. O sentimento de estar em um pesadelo aumentou, e sem saber como agir, João gritou: "Isso não é certo. O que você está fazendo com eles?" Um sorriso maligno se espalhou pelo rosto do padre, e a congregação respondeu com murmúrios inquietantes, como se tivessem despertado de um transe. "O que está certo ou errado, meu jovem?" O tom do padre era cortante, como se cada palavra carregasse a lâmina de uma faca. "Aqui, a verdade é que podemos oferecer o que o mundo não dá: poder, controle e liberdade das correntes que os prendem." João sentiu seu estômago revirar. Ele não conseguia entender. Por que aquelas pessoas escolhiam seguir um homem que claramente estava se revelando como um monstro? O que eles temiam tanto que preferiam a escuridão ao invés da luz? Ele avançou, com a intenção de alcançar Maria, que estava entre os que dançavam, perdida em um transe de devotamento. "Maria, vem comigo!" gritou ele, mas suas palavras se perderam em meio ao canto crescente. Nesse momento, uma mudança no ar. As luzes tremularam e um grito mais agudo cortou a música. Algo se movia nas sombras, algo que João não conseguia identificar, mas que emanava uma sensação de pavor indescritível. Era como se a própria igreja estivesse viva, consumindo a fé dos que ali estavam. Enquanto lutava para puxar Maria de volta à realidade, o padre ergueu os braços, como se convocasse uma força maior. "Esta é a hora da escolha. Quem aqui deseja se libertar do sofrimento?" A multidão respondeu com gritos entusiásticos, mas algo dentro de João gritava que ele tinha que tirar Maria dali antes que a escuridão a devorasse. Ele lutou contra a corrente de pessoas ao seu redor, cada uma delas agora parecendo máscaras de pânico e desespero. Mas ao alcançar Maria, seus olhos estavam vazios, e ele sentiu a perda dela se aproximar, como um espectro aterrador. "Maria!" Sua voz ecoou com desespero, mas a presença escura se aproximava, como um predador se preparando para atacar. João finalmente percebeu que se não fizesse algo logo, não só perderia sua esposa, mas toda a sua cidade. E com o olhar fixo em Maria, ele soube que estava na luta mais sombria de sua vida, uma luta pela sua alma e de todos ao seu redor. Do lado de fora da igreja, trovões se acumularam e um presságio de tempestade se aproximava. O que João faria agora? Conseguiria libertar sua amada e a comunidade dessa influência sombria antes que o ritual se completasse?
Os gritos de entusiasmo da congregação envolviam João como uma corrente sufocante, tornando difícil a fuga. Ele olhou para Maria. Seu rosto estava branco, como se a vida tivesse escorrido dele, deixando apenas a casca. A multidão, como um mar revolto, se cerrava ao redor, decidida e acelerada, enquanto o padre Miguel continuava a entoar cânticos, numa mistura de encantamento e maldição. João sentiu o desespero transbordar. Com um esforço brutal, agarrou o braço de Maria, puxando-a em direção à saída. Vem, você precisa voltar. Ele implorou, mas os olhos dela não reconheciam mais o amor que compartilhavam. Uma sombra profunda parecia ter se instalado ali, apagando qualquer vestígio de razão ou conexão. A atmosfera da igreja mudava. As paredes pareciam pulsar, e um eco de risos distorcidos preenchia o ar, derrubando qualquer resquício de esperança. As luzes tremulavam como se estivessem prestes a apagar de vez. O altar parecia brilhar com uma intensidade além do natural, e do fundo das sombras, presenças indescritíveis começaram a se delinear. João, não. Uma voz sussurrou em sua mente, quase familiar, mas envolta em horror. Era como se uma entidade se aproveitasse do seu medo e da sua vulnerabilidade, tentando desmantelar sua vontade. Ele vacilou. Nesse instante, o padre Miguel virou-se em sua direção, um sorriso macabro desenhado em seus lábios. Você está preso entre mundos, João. A escolha é sua, ficar e se juntar a nós ou ser banido para a escuridão eterna. As palavras dele soavam como uma canção, adesiva e penetrante. João sentiu seu corpo empurrado para trás, forçando-o a recalcular suas opções. O que estava acontecendo com Maria? Seus olhos sem vida e seu coração que antes pulsava, agora estavam distantes. Ele só tinha uma chance. Um impulso quase irracional tomou conta dele. Ele ergueu os braços, como se fosse capaz de afastar a escuridão com um gesto. Você não pode ter ela. Eu não deixarei. Sua voz ecoou pela igreja, um rugido de dor e resistência. As luzes vibraram mais intensamente, quase como se respondessem ao seu desafio. O que aconteceu a seguir foi um choque de realidades. Uma explosão de luz branca irrompeu do altar, e uma figura se destacou no centro, um ser radiante, que parecia estar lutando contra a própria escuridão ao redor. As sombras estremeceram, sussurrando em cólera. A luz perseguiu as trevas, lançando-as para os cantos mais escuros da igreja. Libera-a, João! A hora da decisão chegou! A voz do ser ecoava com poder e urgência. Ele sentiu uma onda de esperança emergir em seu peito, mas ainda havia o peso sombrio da congregação, que se contorcia contra a luz, resistindo a ela. João olhou para Maria mais uma vez. Seus olhos ainda estavam mortos, mas algo no fundo parecia começar a brilhar. A luz começou a penetrar novamente em sua consciência, e ele percebeu que a luta não era apenas dele, mas de todos os que estavam ali. Ele não tinha tempo a perder. A decisão precisava ser tomada agora. Ele precisava encontrar um ponto de conexão com Maria, um fio de amor e lembranças que pudesse trazer a verdadeira luz de volta a ela. E enquanto o padre e sua congregação se tornavam uma tempestade de vozes indignadas, João gritou com toda a força que ainda restava em seu corpo: Volta para mim, Maria, o amor é mais forte. O silêncio se fez, e a igreja pareceu suspensa. As sombras hesitaram, como se o próprio espaço estivesse aguardando o próximo movimento. Maria, numa fração de segundo, fechou os olhos e olhou para dentro de si mesma. O que aconteceria com ela? Sua luta interna poderia reverter a influência sombria antes que fosse tarde demais. A luz brilhante do altar parecia gravitar em torno de Maria. Mas as sombras, enfurecidas, começaram a se aglutinar. Eram como serpentes escuras, deslizando pelas paredes e se torcendo no chão, buscando capturar cada raio daquela esperança recém-descoberta. O murmúrio da multidão se transformou em gritos de frustração,
e os rostos dos fiéis se distorciam, revelando um terror fascinado, como se ao mesmo tempo desejassem e temessem aquele vislumbre de salvação. João sentiu a palpitante energia da luz que emanava do ser resplandecente. Era um ato desesperado, mas ele também começou a erguer seu próprio brilho interior, recordando os momentos que passara com Maria. Ele se lembrou de como eles costumavam dar risadas juntos, a forma como o olhar dela se iluminava com um carinho que agora parecia pertencente a outra vida. "Maria, eu te amo!" Ele gritou, a voz forte e clara, como se essa declaração pudesse transcender todo o horror em que estavam mergulhados. Os olhos de Maria, antes vazios, começaram a brilhar com intensidade. Uma fração de segundo, e João se deu conta de que ela estava lutando, mas as sombras cercavam-na, tentando a puxá-la para a escuridão definitiva. O ser radiante voou em direção a ela, e uma conexão visível começou a formar-se entre as duas fontes de luz. "Isso! Sinta o amor que ainda existe!" A entidade bradou, sua voz ressoando como um trovão. "É agora ou nunca, Maria!" As sombras rugiram, ventos uivando pelo templo como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. João sentiu sua própria força esvaindo-se a cada palavra que proferia. Ele não podia deixar que essa energia se dissipasse. Ele avançou, tomando a mão de Maria, e a puxou em direção à luz. Suddenly, something shifted. A congregação, antes unida em sua loucura, começou a hesitar. João percebeu rostos familiares na multidão. Aqueles que uma vez foram seus amigos, seus vizinhos, estavam perdidos, como se a escuridão estivesse tentando possuí-los um por um, cada um sucumbindo ao feitiço do Padre Miguel. O homem de pé no altar fazia gestos imperiosos, infundindo os fiéis com confiança e uma determinação maligna. "Vocês não têm escolha, nossos irmãos e irmãs. A escuridão é libertadora." O Padre Miguel gritou, "Unam-se a nós, entreguem-se." Um grito de revolta se elevou entre os fiéis. Alguns começaram a se debater, lutando contra o controle que seus olhos vítreos não abandonavam. Os olhos de Maria encontraram os de João, e naquele único instante, ele viu um fragmento de esperança. "Lute, Maria. Acredite em nós, no nosso amor." As palavras dele raspavam entre o pânico e a urgência. A luz de Maria começou a crescer, ofuscando as sombras como um farol no meio da tempestade. As trevas gritavam em protesto, uma cacofonia de dor e ódio reverberando pelas paredes da igreja. Mas a luta estava longe de terminar. O Padre Miguel, percebendo que a energia da escuridão começava a se desvanecer, lançou um último ataque. "Não se deixem enganar, esse amor é só uma ilusão." Ele ergueu as mãos e João sentiu a pressão aumentar, como se uma mão gigante estivesse tentando esmagá-lo. "Marcos!" Ele poderia visualizar um amigo em meio à multidão, seu olhar perdido. "Se você estiver me ouvindo, lute, encontre sua força." Então, um clarão. A luz de Maria e do ser radiante explodiu em uma onda de calor. No instante seguinte, João viu rostos na congregação começarem a mudar, a consciência despertando. A dúvida começava a se espalhar. "O que estamos fazendo?" Alguém sussurrou, e foi nesse momento que o chão sob os seus pés começou a tremer. A igreja inteira parecia estar se desmoronando, o altar se contorcendo como se estivesse vivo, e o Padre Miguel, em estado de fúria, buscava conter a onda de luz que ameaçava devorar tudo. A tensão se tornava insuportável, e João percebeu que a batalha estava apenas começando. "Não podemos recuar agora. Lute contra a escuridão." Ele gritou, observando Maria enquanto tudo ao seu redor começava a se desintegrar. As paredes, como se possuídas, franziam e se tornavam líquidas. O que aconteceria depois? Seriam eles capazes de resistir? Ou o que era luz viraria sombra?
A igreja rangia como um animal ferido, suas paredes se contorcendo sob o peso da batalha entre luz e escuridão. O altar pulsava, a energia emanando dele criando um turbilhão de cores que dançavam no ar, embora a sombra ao redor buscasse silenciar essa beleza. João segurava firme a mão de Maria, sentindo ambos como se fossem um único ser iluminado. Contudo, o frio das sombras tentava escalar suas pernas, como se fossem garras fracas, mas persistentes, tentando arrastá-los para um destino desconhecido. Ele não poderia desistir agora. Maria, veja, você pode vencer. Ele gritou, o desespero fazendo sua voz tremer. A multidão estava em crise. Os olhos de alguns dos seus amigos se tornaram buracos sem vida, enquanto outros começavam a recobrar a expressão humana, confusos e amedrontados. O eco do grito de revolta havia unido aqueles que ainda lutavam contra a influência do Padre Miguel. Mas era um coro de vozes fragmentadas, entrelaçado com os murmúrios de perdas infinitas. Um estalo ensurdecedor cortou o ar. O Padre Miguel começava a se transformar, seu corpo contorcendo-se em algo grotesco. O que antes era um homem praguejador tornava-se uma sombra, e em seus olhos refletia-se a pura maldade. Vocês não sabem em que estão se metendo, é a luz que os aprisiona. Ele gritou, sua voz agora uma raspa sibilante que parecia cortar a atmosfera. João sentiu seu coração disparar. A presença de Miguel era como um peso mortal. Ele olhou para os rostos ao redor. Alguns ainda estavam sob o feitiço sombrio, mas outros finalmente pareciam acordar do transe. Lutem! Lute pelo que vocês amam! Ele exclamou, tentando alcançar a consciência deles. A luz de Maria explodiu em um brilho ofuscante, uma busca desesperada pela verdade. O ser radiante a apoiava, seus braços se estendendo como se quisesse envolver todos em um abraço acolhedor. Mas as sombras eram vorazes. Elas giravam em redemoinhos, atacando. E João apanhou uma pequena tábua que havia caído, brandindo como uma clava. Uma onda de determinação o envolveu. Ele não poderia se deixar ser consumido pela escuridão. Avançou para Miguel, desferindo golpes na direção do altar, cada impacto ecoando como um sino de alerta. Acordem, não se entreguem a isso! Ele gritava, mas a pressão contra a luz crescia a cada segundo. As paredes agora pulsavam, vibrando em resposta ao caos. Se a luz é sua escolha, então que seja! Miguel rosnou, seus olhos ardendo com ódio. E ao dizer isso, um tremor mais forte balançou a igreja, fazendo o chão rachar. Suddenly, em meio ao tumulto, um grito estridente cortou o ar. Era Maria, caindo em direção ao altar, como se as sombras decidissem que era hora de levá-la. João lançou-se em sua direção, mas uma força invisível o deteve. O ser radiante gritou, e a luz se intensificou, envolta em uma chama que parecia devorar toda a escuridão à sua vista. Não, Maria! Ele gritou. Num momento, Maria olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de medo e coragem. João, lute por mim! Foi só então que uma revelação o atingiu. Como um golpe de vento, ele percebeu que a escuridão não era só externa. Algo dentro dele começou a se agitar, recordações sufocantes de seus próprios medos amaldiçoando sua consciência. O que a escuridão queria? Destruir a esperança? Ou corroer sua fé? A luta não estava apenas fora, mas dentro deles. Ele tinha que enfrentar seu pânico, sua incerteza. Ele tinha que lutar também contra suas próprias sombras. Maria, resista! Nós conseguiremos! Ele sussurrou, enquanto seu coração pulsava com uma nova intensidade, como se a luz estivesse abrindo portas para um amor renovado. Mas mesmo assim, enquanto o chão se partia, João se perguntava se essa luz poderia realmente prevalecer, ou se estava apenas apressando o fim dos dois. As sombras rodeavam Maria. Já não eram apenas serpentes. Agora pareciam estar se transformando em rostos conhecidos, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Com um último impulso de coragem, João enfrentou a escuridão interna e deu um passo à frente. Seria esse o momento em que a luz finalmente triunfaria? Ou seriam consumidos pela própria treva que juraram vencer? A luz reveladora de Maria ofuscou o ambiente, lutando contra as sombras insurgentes. Mas ao mesmo tempo, o terror dentro de João crescia como uma sombra própria, suas inseguranças e medos se retorcendo e se alimentando do caos. Ele cautelosamente se aproximou do altar, sentindo a energia pulsante vibrar sob seus pés. O ar estava pesado, cheirando a sangue e fumaça. A transformação de Miguel estava quase completa. O que antes era um homem, agora se tornava um pesadelo encarnado. João viu os contornos da forma grotesca se agitar, ganhando consistência cada vez mais horrenda. Os olhos de Miguel agora eram fendas vermelhas, cheias de ódio e desespero. Vocês não têm noção do que estão fazendo. Ele rugiu, e a voz ressoou como um trovão, estremecendo as paredes com sua raiva. Ele está certo! Alguém gritou entre a multidão, e João girou para o grupo. O homem que falava tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto seus olhos se pressionavam, tentando resgatar a consciência dos que estavam emitrados. Não podemos lutar contra o que não conhecemos. A luta interna de cada um parecia palpável. Um campo minado de escolhas tumultuadas. As sombras estavam se multiplicando, fazendo o ar ficar mais denso, como se sugassem a própria vida. João olhou de volta para Maria, que ainda se debatia contra os tentáculos sombrios. Ele sabia que lutar com a luz sozinha não seria suficiente, eles precisavam de mais. Com um grito feroz, João se lançou em direção ao altar, onde as sombras se entrelaçavam como serpentes, e apanhou pedaços de madeira quebrados do chão. A luz não é a única arma que temos, ele gritou, sua voz se elevando acima do clamor desesperado, buscando ressoar coragem nos corações dos presentes. Todos nós temos a capacidade de lutar. Isso é nossa escolha. Quando ele brandiu a tábua, uma explosão de determinação irrompeu através da multidão. O ser radiante pareceu intensificar sua luz, mas algo mudou. As sombras que antes hesitavam, agora começaram a atacar de forma mais agressiva, e um crescendo de gritos aflitos começou a ecoar. Maria, agarre-se à luz, não deixe que eles a arrastem. João exclamou. Foi então que ele sentiu uma onda de dor atravessar seu peito, uma facada emocional que quase o derrubou. Lembranças de seu passado voltaram com força. Sua primeira rejeição, os amigos que se foram, os medos que ele nunca enfrentou. Tudo isso, uma armadilha criada pelas sombras, queria que ele desistisse. Mas em vez de retroceder, ele se lembrou do amor que sentia por Maria. Com um grito carregado de emoção, fez uma escolha. Eu não vou deixar que vocês me derrubem. Nós somos mais fortes juntos. Assim que estas palavras saíram de sua boca, a luz de Maria se elevou ainda mais. Parecia uma estrela cadente, raios dourados explodindo pelo templo, tocando cada alma que estava presente. Um clarão ofuscante iluminou a igreja inteira. As sombras hesitaram, como se queimassem sob a luz intensa. Os rostos deformados ao redor de Maria começaram a recuar. E com isso, João percebeu que a energia deles dependia, paradoxalmente, do medo coletivo que os mantinha aprisionados. Esse é o momento. Juntos vamos romper essa prisão. João gritou, unindo sua voz à de Maria, que agora brilhava intensamente. A luz se espalhou, envolvendo os que ainda estavam perdidos nas sombras, trazendo um vislumbre de esperança. Mas não antes que Miguel, em sua forma atrofiada, rugisse com toda a força do desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo, não entendem o que irá acontecer se a luz prevalecer. Sua voz ecoou, uma última tentativa de desestabilizar tudo. O chão tremeu novamente, e a igreja começou a se despedaçar. João, o que está acontecendo? Maria gritou, seus olhos agora cheios de pavor.
os tremores cresciam e as paredes pareciam querer consumir tudo. Nesse instante, a luz e as sombras entraram em colapso, e com um movimento brusco, a realidade ao redor dele se distorceu. João podia sentir a tensão no ar, como se a própria essência da existência estivesse prestes a ser rasgada. "Não podemos parar agora", ele gritou. E assim, enquanto a luta entre luz e escuridão atingia seu ápice, uma nova voz serena, mas ameaçadora, ecoou das profundezas do altar. "Vocês invocaram o que não podem controlar." Com a igreja começando a ceder, o que realmente estava escondido na escuridão estaria prestes a ser revelado. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que fosse, mas seria a luz suficiente para vencer essa batalha final? A luz de Maria pulsava com intensidade, buscando se impor sobre as sombras hostis que dançavam freneticamente ao seu redor. João sentia seu coração disparar. Ele sabia que o momento de tomar uma decisão crítica tinha chegado, mas a realidade distorcida ao seu redor tornava tudo mais angustiante. O chão continuava a tremer e uma sensação de desespero começou a preencher o ar. A voz que havia ecoado das profundezas do altar soava mais ameaçadora a cada segundo. "Quem é você?" João gritou, tentando ignorar o medo crescente. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A multidão, agora dividida entre a luz e a escuridão, murmurava inquieta, como se a própria igreja estivesse prestes a engoli-los. "Eu sou aquele que aguarda, aqueles que perderam a esperança?" A voz ressoou suave como o óleo, mas penetrante como uma lâmina afiada. Enquanto falava, as paredes da igreja pareciam se contorcer, como se estivessem vivas, cada fissura revelando um vazio abissal. João forçou os olhos a focarem naquela escuridão pulsante, mas não havia nada além de um olhar profundo, sem fim. "Voltem!" gritou um dos homens na multidão, seus olhos arregalados. Ele está aqui para nos destruir." O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As sombras se agitaram, sentindo a mudança no ar, e avançaram de maneira mais feroz, sedentas por medo. "Maria, mantenha a luz!" João gritou sem desviar o olhar do altar. Ele percebeu que era um momento decisivo. Quanto mais eles hesitassem, mais as sombras se alimentariam do pavor. "Precisamos nos unir. Juntos, somos mais fortes." Ele ergueu a tábua quebrada, como se fosse uma espada, e sentiu a energia da coragem se espalhar por seu corpo. "Queime!" Uma ideia rápida passou pela mente de João. A luz de Maria. Era isso que o ser sombrio temia. Se conseguissem centralizar a luz, talvez pudessem repelir de vez o que estava escondido nas trevas. Ele olhou ao redor e viu rostos aterrorizados, mas uma centelha de determinação começou a brilhar em alguns deles. "Vocês ainda têm a opção de lutar. Não deixem que as sombras dominem." Qualquer esperança de calma logo se foi. A voz que havia escurecido a igreja continuou. "Vocês não compreendem o que estão prestes a libertar. A luz é ingênua e a escuridão eterna." As últimas palavras ecoaram como um lamento, misturando-se ao rangido das paredes. "Agora!" gritou João. Ele e Maria canalizaram todo o seu âmago na luz. A temperatura subiu repentinamente e a auréola ao redor de Maria começou a vibrar, enquanto todos ao redor se uniam em uma única corrente de energia. Mas Renan, um jovem que estivera ouvindo tudo em silêncio, deu um passo à frente. "Escutem. Se a luz nos libertar, o que será de nós? O que está escondido pode ser algo que nunca estávamos prontos para ver." Sua voz ecoou, e a multidão hesitou, como se a dúvida se espalhasse como veneno. As sombras, percebendo a hesitação, avançaram com mais fúria. Tentáculos escuros se lançaram na direção de Maria e João, tentando achatar a luz que emanava de seu ser. "Não podemos ter medo do que não conhecemos", João retrucou, sua determinação crescendo. No clímax do medo e da esperança,
a luz iluminou o templo, refletindo nas paredes, e algo começou a se materializar à medida que as sombras se contraíam. A figura que surgia do altar não era apenas a sombra do que foi Miguel, mas algo muito mais profundo, uma manifestação dos medos e desejos de cada um presente ali. "O que é isso?" Maria gritou, sua voz cortando o ar tenso. João ficou paralisado. Ele nunca imaginaria que o que se revelava ali poderia ser a personificação de tudo o que temiam. "É a verdade de nós mesmos." A multidão gritou em pânico, mas aqueles que se uniram à luz começaram a ver uma oportunidade, uma escolha. "Todos nós temos nossos demônios." Murmurações começavam a fluir entre eles. Enquanto as sombras lutavam, a verdade aparecia consigo, expondo tanto o terror quanto a esperança. João sentiu que naquele confronto, a sobrevivência dependia da coragem individual e coletiva. "Agora ou nunca!" gritou. E então, um silêncio absoluto caiu sobre todos, como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. Mas qual escolha cada um faria diante do que se revelava? A batalha final estava prestes a atingir um novo nível, e a verdadeira natureza de cada um seria o próximo teste. A luz ou a escuridão? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. A luz de Maria pulsava, e o espaço que antes parecia seguro, agora se transformava em um campo de batalha espiritual. João sentia o cheiro de fumaça, um misto de incenso e um aroma carcomido que fazia seu estômago revirar. O que estava se formando diante deles era um reflexo grotesco das almas presentes, uma coleção de medos projetados em forma de sombras retorcidas. As figuras emergentes se agigantaram. Gritos abafados ecoavam, misturados ao som de risadas malignas que faziam o cabelo de João arrepiar. A luz de Maria piscava, parecendo vacilar sob a pressão crescente. Ele tentou não desviar o olhar. O que se apresentava era um pesadelo que desafiava a lógica. "João, o que devemos fazer?" Maria perguntou, a voz tremendo com a incerteza. Seus olhos brilhavam com temor, a luz ao seu redor começando a oscilar. "Unam-se a mim, lute contra suas sombras." João bradou, sentindo que sua voz era a única coisa que ainda tinha poder. Mas conforme a escuridão se aproximava, ele percebeu que o medo não estava apenas nas sombras. Ele se infiltrara nas almas dos presentes. Alguns já estavam cedendo, os corpos encolhidos e os olhos perdidos na escuridão. Renan gritou: "Não se deixem enganar, a verdade é dolorosa, mas é o que precisamos enfrentar." Sua voz, embora carregada de desespero, era um chamado à resistência. Alguns dos presentes começaram a se aproximar de João e Maria, tentando reerguer suas posturas, mas outros se afastaram, temendo por suas vidas. As figuras sombrias começaram a sussurrar os segredos que cada um guardava. "Você é um fracassado", repetia uma delas nas orelhas de um homem idoso, fazendo-o dobrar a cabeça. Outra sombra se contorcia em torno de uma mulher jovem, ecoando a frase: "Ninguém te ama." Os murmúrios se tornaram gritos, e a igreja parecia um campo de batalha, onde as palavras cortavam como facas. "Concentrem-se na luz", João pediu, sua voz tremendo enquanto olhava para Maria, que cada vez mais lutava para manter a aura brilhante. Ele viu a luz dela tremer e quase partir. Um momento de dúvida, um segundo de fraqueza, e tudo o que tinham construído poderia desmoronar. Uma certeza tomou conta de João. Ele precisava tocar na dor de cada um. Precisava de um grito coletivo. "Repitam comigo: aqui estamos, aqui somos, podemos vencer." As vozes hesitantes começaram a se unir, mas a escuridão não desistiu. As sombras avançaram, serpenteando entre as pessoas, desviando os olhares de coragem e devorando-os de dúvida. João poderia ver a luz vacilando. Ele não tinha mais tempo. Olhem ao seu redor. Sua luz é real. Não se deixem levar pela escuridão.
Ele começou a recordar os momentos em que todos estavam juntos, rindo e sonhando. Naquele instante, um clamor coletivo se formou. A luz de Maria intensificou, e as sombras hesitaram, recuando sob o brilho. Quando a luz alcançou seu auge, as figuras sombrias transformaram-se em rostos distorcidos de antigos conhecidos, representando os medos e os erros de suas vidas. Era como se estivessem enfrentando não apenas uma batalha física, mas uma guerra contra cada um de seus passados. A multidão começou a recuar e avançar, lutando contra seus próprios demônios, sem saber que o verdadeiro enfrentamento não era o do altar, mas dentro de cada um deles. E nesse momento de fragilidade, uma voz ressoou através do tumulto. Vocês se esquecerão de quem são. Desejam mesmo enfrentar a verdade? Sim, gritou João estendendo a mão em direção à luz. Nós somos mais do que isso. Mas algo mudou. A luz começou a tremer diante da pressão das sombras, enquanto a voz familiar cavava ainda mais fundo em suas inseguranças. Vocês não passarão por cima de mim tão facilmente. Vocês são a verdade que eu sempre procurei. O chão começou a rachar, e uma fenda se abriu sob os pés de todos. Eles eram absorvidos por um profundo abismo que parecia sussurrar segredos antigos e obscuros. A luz começou a vacilar, e com ela, a esperança de todos. O terror estava prestes a atingir novos níveis. João, temos que decidir agora, gritou Maria, o desespero em seus olhos. O que faremos? E enquanto a fenda se alargava, João percebeu que a única escolha que restava seria a mais difícil. O confronto não era apenas com o que havia ali fora, mas com as verdades que cada um levava dentro de si. Nós precisamos confiar uns nos outros, ou isso tudo vai acabar em ruínas. Mas no instante em que proferiu essas palavras, uma sombra colossal ergueu-se diante deles, um verdadeiro monstro de desespero. Assim que João encarou aquilo, a pergunta se formou em sua mente. O que era ser verdadeiramente livre se os próprios pesadelos eram parte de quem eles eram? Um silêncio mortal pairava sobre a multidão. E João sabia que a escolha que fariam poderia mudar tudo e todos para sempre. Qual seria o preço a pagar? A escuridão parecia ter vida própria, pulsando e se contorcendo de forma incontrolável. O espaço ao redor de João e Maria havia se tornado um negócio sem rosto, um abismo de incertezas e pesadelos expostos. O chão sob seus pés, agora uma fenda enorme, sugava o que havia de bom no ambiente, fazendo a luz vacilar em seus últimos suspiros. João! A voz de Maria era um grito de desespero. Ela estava sendo puxada para a escuridão. As sombras a chamavam, prometendo alívio de sua dor, mas a traição estava presente em cada sussurro. Ele se jogou em sua direção, a mão estendida, buscando agarrar a fragilidade dela enquanto lutava contra um pânico que quase o paralisava. Não a deixe ir! Renan gritou atrás, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Ele tentava se manter firmemente agarrado a um banco, ensaiando uma defesa contra os desígnios do medo. O pânico não era apenas nos corações, mas se manifestava fisicamente em cada aspecto do local. As paredes pareciam se fechar, o teto se abaixando, enquanto a luz da igreja evaporava. Segurem-se uns aos outros, não se soltem! João bradou. Seu tom era uma mistura de autoridade e desespero. Ele viu pessoas hesitantes, algumas perdendo a batalha, enquanto outras lutavam contra a certeza de que todo aquele horror era um reflexo de suas vidas. O monstro de desespero diante deles uivou, um som gutural que arrepiava até os mais valentes. É a verdade que vocês temem. A sombra colossal falou, sua voz ecoando na cabeça de todos como uma maldição. Vocês sempre foram fracos, incapazes de enfrentar quem realmente são. Os rostos distorcidos da multidão se tornaram sombras de suas inseguranças.
A velha mulher que sempre havia abraçado seus filhos parecia nada mais que uma casca vazia, sua representação mais triste cuspindo veneno ao afirmar seus fracassos enquanto aproximava-se da fenda. João viu lágrimas escorrendo pela face dela, uma fragilidade que não se conseguia esconder. Todos têm uma escolha, encarar ou ceder, esta é a hora. Renan, pulsando de coragem, gritou em resposta, suas palavras fazendo ecoar uma onda de determinação. João percebeu. A unidade era vital. Se não lutassem juntos, nada havia que pudesse salvá-los. Juntos, podemos quebrar essa ilusão. Ele se virou para a multidão, levantando os braços em um gesto de união. Nossos medos não são mais fortes do que nós. Nesse instante, a luz de Maria começou a brilhar intensamente novamente, como se reenergizasse toda a crueza da esperança. As sombras hesitaram, percebendo o surgimento dessa nova resistência. A fenda sob seus pés começou a tremer, absorvendo a tristeza, mas parecendo também hesitar diante da luz renovada. "Vamos, lutem!" gritou Maria, sua voz se misturando à de João, enquanto ambos tentavam construir um coro de resistência entre todos ali. As paredes da igreja tremiam com os gritos e a luta do coletivo, como se um poder ancestral estivesse despertando. Mas então, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a se arreganhar, revelando não apenas um abismo, mas uma rede de sombras passando por baixo. Cada uma delas projetava uma cena, um momento de dor, desesperançadas experiências que atormentavam suas vidas. João viu a si mesmo, um garoto solitário em sua infância perseguido por escárnios e risadas. Ele estremeceu. A lembrança era aterrorizante. "É isso que vocês querem? Reviver seu pior pesadelo?" A sombra colossal continuou, zombando ao ver a fragilidade que emoldurava os rostos de cada um. "Vocês não passarão." O terror, mais do que físico, era psicológico. A luta não era mais apenas pela sobrevivência, era pela identidade, pelo reconhecimento de que mesmo suas dores eram parte do que eram. E nesse momento, a angústia tornou-se ensurdecedora. O peso do medo e do arrependimento tornou-se palpável. No momento em que cederem, estarão perdidos. A sombra rugiu, agindo como um predador faminto no meio da multidão. João olhou para Renan e Maria, perceber que a escolha que fariam agora definiria tudo. Uma onda de realidade passou por ele enquanto a luz vacilava e a fenda sob eles se alargava ainda mais. A pergunta ecoou. Até onde estariam dispostos a ir para enfrentar essa verdade? Maria agarrou a mão de João, os olhos cheios de determinação. "Juntos, vamos mostrar quem realmente somos", gritou. Com o coro de vozes unidas emergindo, a fenda começou a se fechar lentamente. Mas o custo da luta pelo que eram poderia ser mais alto do que nunca imaginaram. E ao fundo, um novo grito ecoou. Não era mais uma sombra verbal. Era uma indicação de que outros lá fora também estavam lutando contra seus próprios demônios. O que estava prestes a surgir do abismo seria ainda mais devastador. A luz dourada que emanava de Maria intensificou-se, respondendo ao chamado da resistência coletiva. O altar, antes o centro da escuridão, agora pulsava vibrante e as sombras começaram a recuar hesitantes. João sentiu que sua vida dependia daquela luta, não apenas sua, mas de todos os que estavam ali. Ele apertou a mão de Maria com força e ela correspondeu, sua luz refletindo a determinação deles. "Confiem no poder que temos", exclamou João, a voz elevada em fervor. Todos os presentes pareciam hesitar, mas havia um vislumbre de esperança crescendo nos olhos de muitos. Maria ergueu sua voz junto à dele. "Nós não somos nossos medos. Juntos podemos vencer." As palavras ressoaram nas paredes da igreja, ecoando como um mantra. As sombras se retorciam, tentando absorver essa nova energia, mas a luz persistia,
mais forte e determinada. Olhem para dentro de vocês, esta escuridão não é superior, gritou Renan, sua intensidade ardendo como a chama de uma tocha. Gradualmente, mais pessoas começaram a se juntar a eles, formando uma corrente humana de coragem e determinação. A luz de cada um deles começou a brilhar, e o espaço se encheu de um calor reconfortante. Uma onda de entendimento envolveu João. A força estava na união. Se cada um encarasse suas sombras, poderiam formar uma barreira de luz que repelisse o terror. Vamos, enfrentem suas verdades, ele instigou, e todos começaram a compartilhar suas histórias, suas dores e seus medos. Era como se a própria igreja estivesse ouvindo, reverberando com cada relato. Vozes surgiam, antigos amigos, rostos familiares, todos já perdidos, mas agora se reerguendo na luz. A mulher idosa começou a falar sobre seus filhos, as cicatrizes do passado. Um jovem que havia lutado contra suas inseguranças, uma mãe que ocultou suas batalhas internas. A cada palavra compartilhada, a luz se tornava mais radiante e as sombras mais fracas. Isso é assim que se faz, gritou Maria, puxando seus amigos para perto. Unam suas luzes, compartilhem suas forças. E assim, como um exército de almas, começaram a formar uma barragem contra a escuridão que tentava se infiltrar. Mas o pai Miguel, agora uma grotesca fusão de sombra e maldade, rugiu com fúria quando percebeu que sua influência estava diminuindo. Vocês são tolos, não sabem o que estão despertando. A voz dele entoava, cheia de veneno, mas a luz, unida, começou a avançar em direção à escuridão. Cada pessoa presente lutava para se levantar, próximos uns dos outros, ligando suas esperanças com laços invisíveis. Quanto mais nos unimos, menor ele fica, João exclamou, sentindo a energia bombear através de seu corpo. Então algo extraordinário ocorreu. As sombras, uma a uma, começaram a se transformar, distorcendo-se e assumindo a forma de figuras que João conhecia. Eram seus medos personificados, suas fraquezas, mas agora estavam perdendo a força. Ele viu as lágrimas em seus próprios olhos, as falhas que sempre o acompanharam, mas agora estavam lá, à vista de todos, sem mais poder. Com um rugido de dor, Miguel desabou, o altar tremendo. Vocês não escaparão. E a sombra colossal avançou, mas a luz de Maria se intensificou como um farol, enfrentando a escuridão. Nós somos mais fortes do que você, bradou João. E junto com a multidão, eles levantaram as mãos, unidas em um único gesto de resistência. Essa escuridão não nos define. E o que parecia um grito de desespero transformou-se em um brado coletivo. Juntos, dançaram na luz, seus espíritos conectados por um laço de coragem, amor e determinação. Com um último grito de fúria, Miguel não pode resistir. Não, não, o que vocês estão fazendo? A luz se expandiu, quase celestial, enquanto as sombras se dissolviam sob seu calor. E de repente tudo ficou em silêncio. A explosão de luz iluminou a igreja inteiramente, dissipando cada sombra. O altar, agora relaxado, irradiava uma calma inexplicável. As paredes, antes pulsantes de maldade, não eram mais do que simples tijolos, solidificados na luz. Maria e João caíram de joelhos, exaustos, mas vitoriosos. Os outros ao redor deles também respiravam fundo, como se tivessem sido libertados de um pesadelo interminável. Conseguimos, murmurou Maria, lágrimas escorrendo por seu rosto ao ver que aqueles que amava estavam bem. O calor da luz a envolveu e na fragilidade daquele momento pude sentir que afastaram não apenas o demônio, mas seus próprios medos. João olhou para todos ao redor, percebendo que a verdadeira luta era interna e que haviam conquistado mais do que poderiam imaginar. A cidade, que antes tinha sido consumida pelo medo e desconfiança, agora estava cheia de esperança renovada.
As pessoas, ao deixarem a igreja, uniam-se em uma nova comunidade, onde cada um poderia ser verdadeiro e se aceitar plenamente. Foi uma nova aurora, como um recomeço que ressoava na alma de cada um. E no ar pairava a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer escuridão que viesse a se instalar em seu caminho. Naquele momento transformador, eles deixaram a igreja com corações batendo como um só, lembrando-se de que o verdadeiro terror estava em não enfrentar a luz que reside dentro de cada um. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Você precisa se inscrever agora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a fazer mais histórias. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Queremos ouvir você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.